Hoje em dia, o conhecimento e a habilidade já não são garantia de que você vai permanecer empregado. Se você quer saber o que realmente vai fazer a diferença para você ficar no seu emprego em qualquer período da vida, seja na crise, seja durante pandemia, seja durante crises mundiais, fica comigo até o final desse vídeo. Quando você vai olhar para a forma como tradicionalmente as empresas começaram a trazer pessoas para trabalhar lá dentro, você vê que existem 3 palavras que são importantes, que é conhecimento, habilidade e atitude. A administração, a gestão de pessoas, chama isso de chá. Só que nos últimos anos, um 4º elemento apareceu, que é o caráter. Então, as pessoas começaram a olhar para essa sigla, como CHAC, conhecimento, habilidade, atitude e caráter. Se você quer hackear a cabeça do seu chefe para ser promovido mais rápido, você precisa entender isso. Se você quer permanecer no seu emprego durante quaisquer períodos de crise, você precisa entender esses 4 itens. Na hora que você entender esses 4 elementos, o que vai acontecer é que você vai conseguir identificar qual é o parafuso que você precisa ajustar, apertar na sua vida profissional para poder ter mais resultado e para poder entrar numa nova empresa, permanecer lá dentro durante muito tempo e crescer com vontade, com vigor, dentro de qualquer lugar e qualquer ambiente profissional que você estiver. Mas deixa eu te dar aqui um pouquinho mais de contexto. O que está acontecendo hoje? As empresas contratam pelo conhecimento, pela habilidade. Conhecimento é o que você sabe, habilidade é o que você sabe fazer. E elas demitem pela atitude, que é o comportamento, e pelo caráter, que são as qualidades que a pessoa tem. E olha só, a maior parte das empresas aqui no Brasil ainda é conservadora. Então ela ainda olha somente para esses 2 elementos, conhecimento e habilidade. Tem um movimento hoje que já está considerando os 4 itens na hora de fazer a contratação, para fazer a contratação de forma assertiva. Por isso eles até começam a utilizar avaliações de perfil comportamental como uma forma de entender o perfil do candidato, se é adequado à vaga que eles possuem. Se você está entendendo o que eu estou falando para você, então você está entendendo que a atitude e o caráter são o que fazem uma pessoa permanecer no emprego. Para grandes empresas, para empresas inteligentes, não é o conhecimento e nem a habilidade. Por quê? Conhecimento eu coloco dentro de você, habilidade eu te ensino o que você tem que fazer. Agora, caráter e atitude são coisas que você traz junto com você e que são mais difíceis de eu, como empresa, querer mudar você. Então é mais fácil te demitir pelo teu comportamento, pelas tuas qualidades que não são boas, que perturbam todo mundo, que perturbam a minha cultura, que perturba o clima da minha organização, do que eu pegar e te demitir porque você não tem um conhecimento, porque eu só preciso entregar o conhecimento para você, ou porque você não tem uma habilidade, sendo que eu só preciso ensinar você a fazer. Tá entendendo qual é a lógica das empresas? E olha, as empresas que estão demitindo pessoas, elas estão olhando para isso, tá? A pessoa pode ter o conhecimento, pode ter a habilidade, mas se a pessoa não tem um comportamento que seja legal, que respeita as regras da empresa, que respeita a maneira de lidar com o cliente, que respeita o fluxo das atividades e não tem qualidades, que são qualidades que a empresa busca, que se alinham com os valores que a empresa tem, então essas pessoas são as primeiras na lista de demissão. Só falando um pouco mais, o que é o caráter? O caráter são as qualidades que você tem. E o que é a atitude? É o comportamento. Então, essas 2 coisas são o que vão fazer você permanecer no seu emprego. Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Imagina uma pessoa que ela tem uma função, que é uma função de escritório, toda semana precisa entregar relatórios. Essa pessoa faz os relatórios sim, só que ela é meio desleixada, qualidade, na hora que ela faz esses relatórios. E, muitas vezes no comportamento dela, ela faz aquele relatório resmungando, reclama, as pessoas ao redor dela ouvem isso, mas ela é muito boa, faz o relatório, ela bota os dados lá, de vez em quando passam alguns erros porque ela é desleixada, passam algumas letras a mais, uns acentos, umas palavras erradas, mas ela deixa passar porque o importante são os números, não as palavras. Isso na cabeça dela. Ela já foi chamada a atenção, ela sabe como fazer o relatório, ela tem todo o conhecimento necessário para fazer o relatório. E ela tem outras pessoas que também estão fazendo esse relatório ali ao redor dela. Aí o que acontece? Chega um momento que a empresa precisa deixar alguém ir embora e seguir em frente. Quem é que está na lista, no topo? É essa pessoa. Por quê? Porque ela é desleixada e porque ela cria um clima organizacional ruim. Então, esse aqui é um exemplo bem claro para você entender como que essas 2 coisas colocam você lá na lista de demissão. Eu sei que essa história pode parecer boba, mas assim, ela acontece o tempo todo e acontece mais ainda nos períodos de crise dentro das empresas. Aí você tem a escolha. Você pode estar na lista daqueles que vão ficar ou na lista daqueles que vão embora. E o que você pode ajustar e qual é o parafuso que você pode mexer para poder mudar o teu status? É a tua atitude
é o teu caráter. Eu falei aqui de coisa bem sutil, mas tem coisas que são mais grosseiras, né? Então tem gente que é demitida porque tem um comportamento de falar linguagem agressiva, de usar linguagem agressiva, tem um comportamento de ficar no celular o tempo todo, tem uma pessoa que tem um comportamento lá de navegar em sites impróprios, tem a pessoa que tem o comportamento de fazer vários intervalos sem necessidade, é meio como se quisesse ficar matando o emprego. Tem pessoas que tratam os outros mal. Então, esses são comportamentos mais grosseiros, tá? Por isso que eu não usei eles como exemplo aqui. Eu peguei uma coisa mais sutil para você entender que são pequenas coisas. Tá, mas só isso aqui eu acho que ainda não é o suficiente. Eu quero agora te dar umas dicas práticas, beleza? Dicas práticas. O que fazer então para você manter o seu emprego durante períodos de crise? Primeiro, gera mais resultados para a empresa. Se você se esforçar em entregar resultado, em alcançar metas, e não só alcançar as metas, mas superar as metas que são passadas para você, ou se outras pessoas não têm metas, você se tornar aquele que gera mais resultado para a empresa, seja mais lucro, seja mais venda, seja mais contato, claro que isso aí vai fazer com que você tenha uma posição de ficar mais tempo na empresa, porque a empresa vai valorizar o que você está gerando de resultado para ela. Segunda dica prática, em vez de levar problemas para frente, leve soluções. Quando você vê as coisas acontecendo, que são problemas, em vez de você simplesmente correr para o seu chefe e perguntar para ele o que fazer, pense numa solução e já chega para ele, chefe, aconteceu tal problema, eu acho que deve resolver isso assim, 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 já resolvi, será uma coisa simples. E se você tinha autonomia? E se você quer arriscar, né? Porque tem gente que não pode arriscar. Mas se não, só o fato de você chegar para ele e já trazer a tua possível solução, eu já vou olhar para você diferente. Esse cara é um cara que sabe resolver problemas. E a habilidade de resolver problemas sempre é admirada dentro de empresas. Terceira dica, melhora o teu relacionamento com as pessoas à tua volta. Então, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar culpando todo mundo, em vez de ficar falando de coisas desagradáveis, de política, de religião, de futebol, que só cria conflito, entendeu? Coisas que você sabe que vai gerar um mal-estar coletivo ali no ambiente de trabalho, evita isso. Investe em elogiar pessoas, em abraçar pessoas, em aceitar pessoas, em reconhecer pessoas, em falar quão bem as pessoas estão indo. Vai parecer estranho no começo, mas esses pequenos comportamentos fazem com que você tenha um relacionamento melhor com as pessoas comecem a admirar você. Outra coisa, seja mais produtivo, faça mais, evita aqueles intervalos desnecessários, evita aquele tempo extra no celular. Na hora que você sentar para trabalhar na sua empresa, na sua atividade, faça o que tem que ser feito e faça bem feito de forma eficiente. Ser mais produtivo, entregar mais, fazer mais com menos tempo, fazer mais no mesmo tempo que você tinha antes, vai, claro, ajudar você a ser destacado, a ficar na sua empresa. E por último, adquira, né? Quinta dica, adquira novos conhecimentos e habilidades. Então, cara, se você ficar parado no tempo, é claro que vai chegar daqui a pouco uma pessoa mais nova, uma pessoa que está mais afiada, entendeu? E ela vai se destacar no seu lugar porque ela tem mais conhecimentos e mais habilidades. Ela sabe fazer uma coisa na metade do tempo que você faz, porque ela domina uma ferramenta que você não domina. Então, adquirir novos conhecimentos e adquirir novas habilidades também pode ajudar bastante você a permanecer no seu emprego, porque você vai cada vez mais usando esses novos conhecimentos e habilidades naquelas outras áreas que eu acabei de falar aqui com você. Faz sentido o que eu estou falando até agora? Eu falei para você aqui então de 5 itens, só que eu quero que você entenda que esses 5 itens eles funcionam em conjunto, não separadamente, e é claro, eles não são os únicos. Então tem outras coisas que você consegue imaginar aí para poder fazer com que sua possibilidade de ficar no emprego aumente. Inclusive, se você tem alguma ideia que eu não falei, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar muito de saber e isso pode me ajudar até a criar outros vídeos no futuro. Agora tem um aviso muito importante para você. Talvez você, olhando para essa situação da atitude, do caráter, pense assim, putz, mas é muito difícil mudar. E eu sei que é, principalmente quando você não vê sentido naquilo que você está fazendo, quando você não gosta da atividade que você faz. Não existe motivo para você mudar. Na verdade, talvez até esse comportamento, essa atitude, esse caráter sejam sabotadores para fazer com que você saia de lá o mais rápido possível, sendo demitido. Então, se esse é o seu caso, o que você precisa não é de mexer na atitude nem mexer no comportamento. Talvez o que você precise é de uma mudança de perspectiva, uma mudança profissional. E nesse caso, eu recomendo para você o método Carreira Certa ou o atendimento individual, cujos links estão aqui na descrição desse vídeo. No mais, gente, é isso que temos para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Por favor, compartilhe esse vídeo, curta, comente esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e a gente se vê em próximos vídeos aqui nesse canal.